Houve um problema aqui, irmão, de queda de conexão, tá certo? Mas a gente já está de volta. Como a gente mesmo falou anteriormente, tá? A gente vai estar ministrando a lição 6 dessa revista aqui. Revista Compromisso, como sempre eu apresento para vocês, as cartas de Paulo, tá bom? Lição 6, dessa, que a gente vai estudar hoje à noite, tem por título Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação, tá bom? Então é sobre esse tema que a gente vai estudar essa noite, certo? O texto base está lá em Efésios, capítulo 2, os versos de 8 a 9. Efésios, capítulo 2, os versos de 8 a 9, a gente vai ler para a gente entender o que a Bíblia está querendo falar. Logo após, a gente vai orar, tá certo? Pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe nessa ministração, tá certo? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá bom? Então esse é o texto base da nossa lição, Efésios capítulo 2, os versos de 8 a 9. Tá bom? Nós vamos orar, né? Pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe, nos capacite, tá certo? Para que a gente possa estar falando as suas verdades, tá certo? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, mais uma vez, seja dada ao Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida. Agradecemos ao Senhor pela nossa existência. Agradecemos ao Senhor pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar. Agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado. Lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Lhe pedimos que o Senhor nos guarde. Lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as pessoas que irão estar conosco nessa live. Deus, que essas pessoas possam ouvir a Tua voz e o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, ministra a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai estudar, né, a lição, como eu disse, o título da lição, Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação, certo? Texto base, para quem pode estar chegando agora, o texto áureo, Efésios, capítulo 2, o verso 8 e 9, certo? Onde diz lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, tá certo? Se a salvação ela viesse pelas obras, né, pelas coisas que o homem faz, o homem teria algum mérito. E não é por mérito humano. A salvação ela não é por mérito humano. A salvação é um dom de Deus. A gente vai ver no decorrer da lição o que significa a questão da salvação, por quê, enfim, a gente vai ver isso aqui, tá certo? A nossa introdução diz assim: salvação é um dom inefável de Deus. Deus foi que deu a gente, gratuitamente, não cobrou nada por isso, é grátis, é de graça, tá certo? A salvação do homem é algo gratuito, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, você precisa simplesmente aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ponto final. Não precisa de subterfúgio humano para o homem ser salvo. Deus ele não depende de nada humano para salvar o homem. Resumindo, Deus ele não precisa de nada humano para que ele possa agir. Né? A gente pensa o seguinte, né? Eu só vou conseguir sair dessa situação se acontecer isso. Exemplo, o cidadão perdeu o emprego, então ele deixou de pagar algumas contas porque ele não tem condição de pagar, porque ele não está trabalhando. Mas para o homem, ele só vê o lado material da coisa. Eu só vou conseguir pagar determinada coisa se eu estiver trabalhando, se eu ganhar dinheiro. Para Deus não é assim. Deus ele não precisa de subterfúgio humano nenhum para que ele possa abençoar o homem. Ele não precisa. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de jeitinho brasileiro para abençoar ninguém.
Ele age da forma que ele quiser, porque ele é Deus. Tá certo? O homem vivia perdido eternamente, com vida distante de Deus. Os irmãos precisam entender isso. As pessoas que estão nos vendo precisam entender isso. O homem vivia perdido. Lembram lá daquela questão lá do Jardim do Éden, quando Deus criou o homem? Né? Deus criou Adão e após isso criou Eva. Colocou os dois no jardim. E disse, vocês vão crescer, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, enfim. Disso vocês podem comer de tudo que tiver no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis, porque no dia que comerdes, seus olhos serão abertos. Graça e paz, irmã Joselita, né? Deus abençoe. Tá também conosco, deixa eu ver se ele está aqui, Fernando Mesquita, né? Deus abençoe, Fernando. Muito bom ter você aí, ter vocês aí, tá certo? Compartilhem a live para que mais pessoas possam estar com a gente. Então, como eu estava dizendo a vocês, lá no Jardim do Éden, Deus deu essa ordem. E disse, vocês não vão comer desse fruto. Porque no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrirem, vocês vão conhecer o bem e o mal. E eu não estou aqui culpando a mulher de forma nenhuma. O culpado disso tudo é o diabo, que foi tentar, né? Que entrou num local que não era para ter entrado, como hoje ele entra na nossa vida, se a gente der lugar. O grande problema de Eva naquela época foi que ela deu lugar, ela deu brecha, ela quis conversar, ela quis falar alguma coisa e ele pegou. Então, por causa daquela desobediência lá no início da criação do homem, toda a humanidade ela foi banida, ela foi punida por isso. Se os irmãos prestarem atenção, quando houve o erro, quando houve o pecado, Deus saiu distribuindo a sentença para cada um. A serpente, ele disse, com o teu ventre rastejarás, comerás pó durante toda a tua vida, enfim, e aquela questão toda lá. Né? A mulher, ele disse, aumentarei grandemente a tua conceição, com dor terás filho, e coisa do teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E quando Deus ele chegou para o homem, para Adão, ele disse, a terra é maldita por sua causa. Com o suor do teu rosto trabalharás e comerás o teu pão. O homem ele conseguiu, com aquela atitude de desobediência, amaldiçoar toda a criação de Deus. Porque Deus tinha dado toda a ordem a ele. E com essa minha fala, a gente não está querendo dizer que a mulher é em segundo plano, a mulher não tem importância. Não, a gente não está dizendo isso não. Eu estou dizendo a vocês que a Bíblia diz que Deus ele não deu, ele colocou Eva junto de Adão como adjutora, companheira, aquela que estaria ao lado do homem. O que é adjutora? Aquela que entende a missão do homem. Ponto final. A adjutora é isso. Tem uma responsabilidade tremenda que é acompanhar a missão do seu marido. A adjutora é isso. Nada mais do que isso. Certo? Mas a ordenança, a ordem, Deus tinha dado ao homem. Deus tinha dito, você é responsável. Se os irmãos quiserem saber se isso que eu estou dizendo é verdade ou não, prestem atenção lá no livro de Gênesis, quando diz, a serpente enganou Eva, ela comeu do fruto. Quando Eva comeu do fruto, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Ela não tinha recebido ordenança nenhuma de Deus. Ela tinha sido formada, sido feita para ser adjutora, companheira do homem, companheira de Adão. Mas quando ela pegou o fruto e deu a Adão e ele comeu, a Bíblia diz claramente que na hora que ele comeu, houve o quê? A desobediência. E a Bíblia diz que eles notaram, a partir do momento que ele comeu aquele fruto, que ele desobedeceu a Deus, ele notou que estava nu e tentou se esconder de Deus. Então o pecado entrou no mundo ali. O homem desobedeceu ao Criador. Então, por esse motivo, o homem estava perdido. As gerações após Adão, depois de Adão, estavam condenadas ao inferno. Nós estávamos condenados ao inferno. E a gente vai ver no decorrer da lição. Antes estávamos perdidos e fomos achados por Jesus. Vivíamos nas trevas e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vivíamos sem rumo e nos foi dado o caminho.
Vivíamos condenados e o Senhor nos absolveu. Estávamos condenados. A dívida que nós tínhamos de pagar, a gente não tinha como pagar aquela dívida. Nós não tínhamos como sair daquela conta ali. A gente não tinha. Fomos salvos e essa salvação precisa ser conhecida em sua inteireza para que exaltemos o Senhor. Então a gente precisa entender isso. A salvação ela não veio por obras. Né? Hoje em dia a gente pode ver o seguinte: fulano é uma ótima pessoa, fulano é uma pessoa caridosa, fulano é uma pessoa que faz coisas benéficas, fulano é uma pessoa que ajuda. Não, tudo bem, ok, isso é bom. Isso não é ruim. O homem tem de fazer isso mesmo. Nós temos de procurar fazer as coisas corretas. Temos de procurar fazer as coisas honestas. Temos de procurar fazer as coisas boas, mas isso não implica salvação. Quem é salvo faz essas coisas. Agora, se eu e você estivermos pensando que iremos para o céu, que estamos salvos porque nós fazemos caridade, porque nós ajudamos ao próximo, porque nós honramos pai e mãe, quem faz isso tem a consciência de que é salvo. O salvo ele faz isso. Até os incrédulos que acreditam que Deus não existe, que não aceitaram Jesus como Senhor, até eles fazem isso. Eu conheço pessoas que não têm o menor compromisso com Deus. Eu conheço pessoas que dizem Deus não existe. Eu conheço pessoas que fazem isso. Mas você precisa entender que não é isso que salva o homem. Quem é salvo, ele precisa entender que precisa fazer essas coisas. Agora, dizer que existe uma meta, uma regra para você chegar à salvação, não existe. Humanamente falando, não. Só o sangue de Jesus Cristo, somente aceitar Jesus como Senhor da nossa vida é que a gente consegue a salvação em Cristo, aceitar aquele sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Então essa foi a nossa introdução, tá certo? Primeiro ponto da lição diz assim: a graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. Antes da gente começar a ler esse ponto aqui, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: nós somos salvos não é para nossa glória não, viu? Nós somos salvos, nós aceitamos Jesus como Senhor, e a partir desse momento a gente precisa andar como salvo. Eu não sei se eu já falei isso para os irmãos, mas eu vou falar nessa live aqui um dia. Eu já falei isso na classe, mas nunca falei na live. Um dia eu cheguei num debate em que estavam dois pastores conversando. Um era calvinista e outro era arminiano. Um acreditava que a salvação se perdia, outro acreditava que a salvação não se perdia. E eu cheguei no meio desse impasse, onde eles estavam debatendo teologicamente essa questão. E um deles me conhecia. Quando eu me aproximei, ele disse: Davi, eu queria que você desse sua opinião. O que é que você acha desse tema? Eu disse: o senhor acha o quê referente ao tema? Ele disse: eu acho que salvação se perde. Ele disse. Eu disse: o senhor e o outro? Se eu acho que salvação não se perde. Eu disse: para o senhor que diz que acha que salvação se perde, tenha cuidado para não perder a sua. E para o senhor que está me dizendo que salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, ande como um salvo. Andar como um salvo é você saber onde está pisando. Andar como um salvo é você saber que a sua cabeça está no céu. A Bíblia diz, o próprio Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Mas os nossos pés estão aqui ainda. Nós estamos vivendo nessa terra. E que é uma curiosidade boa, muitos de nós não querem sair daqui não. Muitos de nós não queremos sair, porque para a gente ir para o céu, a gente precisa morrer. Não tem como a gente ir para o céu com esse corpo aqui, não tem como. É necessário a morte para que a gente possa ir para o céu. Mas ninguém quer. Então, enquanto você está nessa terra, ande como um salvo, meu irmão. Faça as coisas boas. Pratique as boas obras. Agora, não pensando que praticando essas boas obras, você está garantido a ir para o céu. A garantia do homem ir para o céu é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se o homem ele aceitou Jesus como Senhor da sua vida,
Se o homem reconheceu aquele sacrifício na cruz do Calvário e disse assim, eu reconheço que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que Ele deu a vida por mim naquela cruz, que o seu sangue verteu naquela cruz para que eu tivesse vida e vida com abundância, eu reconheço Ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que essa pessoa, a partir daquele momento, ela está salva. Não é obras, é reconhecer o sacrifício do Filho de Deus. Então a graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. Não é para o louvor e a glória do ser humano, não, é para o louvor e a glória de Deus. Efésios capítulo 1, verso 6 diz assim, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Está lá em Efésios capítulo 1, o verso 6. Diz assim, muitos estão preocupados mais em ter do que ser. Já perceberam isso aqui? Muitos seres humanos, milhares de seres humanos estão preocupados em ter do que ser. O que eu acho interessante é o seguinte. Eu vi uma matéria de um cidadão que ele é homossexual. Ele, casado, foi feito o casamento dele lá com outro homem. É um cara muito famoso aí nas mídias sociais. Aí. O cara é muito conhecido. E esse cara, por ter riqueza, por ter fama, por ter uma boa casa, por ter um belo carro, por ter dinheiro, eu peguei esse camarada um dia falando sobre Deus nas redes sociais dele. E dizendo que Deus era misericordioso, que Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. Claro que faz. A gente não está negando isso. E o homossexual, ele é carente da misericórdia e da graça de Deus. Ele não é uma raça extinta, que não pode entrar em uma igreja, que não pode estar presente em um culto. Não, ele tem de ir lá. Ele tem de estar presente em um culto, ele tem de ouvir a mensagem do Evangelho. Claro que tem. Mas da forma que ele está atualmente, ele jamais pode chegar diante da presença do Senhor. Não porque ele não mereça chegar diante da presença do Senhor. Não porque ele não seja carente da graça do Senhor. Não é isso. Eu estou dizendo a condição dele. Ele vive em pecado. Ele vive em transgressão à palavra de Deus. Mas se ele se arrepender daquilo ali e disser, a partir de hoje eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, não quero mais saber dessa questão de homossexualidade, vou servir a Deus, vou fazer a vontade de Deus, a partir daquele momento aquela pessoa tem salvação. Mas hoje nós estamos deixando isso descer em nós de goela abaixo, porque a pessoa que está andando por caminhos tortos, a pessoa tem fama, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem prestígio, a pessoa tem nome. E nós estamos pensando que isso é normal. E nós estamos pensando que isso não tem nada a ver. Meu irmão, isso tem tudo a ver. Um salvo, ele não vai estar esculhambando ninguém no meio da rua, não. Um salvo, ele não vai chegar para ninguém e dizer assim, tu está no inferno, humilhar a pessoa. Não vai precisar fazer isso. Mas o salvo, ele tem que chegar para a pessoa e tem que dizer, meu irmão, você está em pecado. Se eu ou você, nós temos alguém que nós amamos, um filho, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, enfim, qualquer pessoa. E a gente sabe que no final dessa avenida aqui, lá na frente, tem um precipício, tem uma cratera. E essa pessoa vai passando por mim num carro, ou numa moto, numa bicicleta, em alta velocidade. E eu sei que ele não sabe que lá na frente tem uma cratera. E eu sei que se ele continuar naquela velocidade, se ele não souber do perigo, ele vai cair naquela cratera e vai até morrer. Qual é a minha obrigação? É parar o carro, a moto, a bicicleta. Ô, meu amigo, peraí. Rapaz, reduz a velocidade, não vai por aí não, porque lá na frente tem uma cratera. Tu vai cair nela. Aí se ele quiser continuar naquele caminho, ele vai continuar sabendo que existe um perigo. Ou se ele não quiser, né? Ou se ele não quiser continuar, não, Davi me falou que ali na frente tem um buraco, tem uma cratera, eu posso até morrer. E se ele continuar, ele vai estar ciente do perigo que ele está correndo. Então cabe a nós alertar. Agora não fique pensando que quando a gente alertar alguém com relação a um perigo,
com relação ao inferno, não fique pensando que as pessoas vão dizer assim, rapaz, esse cara é bacana. Não, esse camarada aí é o cara. Pô, esse camarada ele me disse que lá ali tem um buraco e eu posso cair. Não, não fique pensando não. Pelo contrário, a partir do momento que você começar a orientar uma pessoa nesse sentido, a pessoa pode se tornar sua pior inimiga a partir daquele momento. É incrível, mas pode. Existem pessoas, vou dizer por mim, tá certo? Existem pessoas que me odeiam. Mas não é porque eu fiz nada de errado com a pessoa. Não é porque eu menosprezei a pessoa. Não é porque... Não. Me odeiam porque eu falo as coisas que a palavra de Deus diz. Você está errado. Você está em pecado. Você está em adultério. Você está em prostituição. Deus não se agrada disso. Você tem que sair daí. Por essa orientação, as pessoas têm raiva. Mas existem outros crentes por aí, evangélicos, que engolem tudo. Aceitam, concordam, balançam a cabeça, tá tudo certo, não tem problema nenhum, Deus é amor, Deus entende. A Bíblia diz, meus irmãos, claramente que nós precisamos condenar as obras das trevas. Não é condenar pessoas não, viu? Condenar as obras das trevas. E muitas vezes, por causa de dinheiro, por causa de ter e não ser, nós estamos aceitando essas coisas e com certeza estamos fazendo algo contra a vontade do Senhor, tá certo? O ter se preocupa e busca as questões materiais. É isso que eu acabei de falar. Riqueza, poder, fama, enfim. Pode ser uma característica de avareza e ambição. Pode ser também. E se faz parte, o ser faz parte do compromisso com a essência da vida. Procura desenvolver os aspectos de caráter para o louvor da glória de Deus por causa da natureza. Olha o que está dizendo aqui. Preço e eficácia da nossa redenção, em que temos a redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o objetivo de recebermos a remissão dos nossos pecados e ofensas. Porque a graça de Deus é grande, enorme, e faz parte do seu tesouro. A nossa posição diante dele inclui o fato de sermos feitos herança. Em Cristo fomos feitos herdeiros. Estávamos perdidos. Mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus nos recebeu como filhos. Somos agora herdeiros da graça de Deus, herdeiros dos céus. Deus trabalhou em nossa vida, nos fazendo de novo. Analise você que está me vendo na live agora e você que vai me ver em um posterior vídeo. Quem era você antes de Cristo? Quem era você antes da salvação? Analise aí, pense. Pode ser que se seja uma mulher, fosse uma prostituta, fosse uma mulher, como a gente chama vulgarmente, barraqueira, fosse uma mulher que, sei lá, adúltera, que traz o seu marido. Né? O marido, o homem, poderia ser um cachaceiro, um drogado, um adúltero, um homem que tinha 2, 3 mulheres aí fora, um viciado. Podia ser. E a partir do momento que você receitou Jesus como Senhor da sua vida, o que foi que aconteceu? Ele lhe fez de novo. Você tornou-se uma nova criatura. Regenerados, fomos regenerados. Você sabe o que é regeneração? O que é regeneração? Quando as pessoas me perguntam com relação à regeneração, eu me lembro muito daquela história de Jó. Se os irmãos lerem o livro de Jó, vocês vão entender que a Bíblia diz que Jó estava podre. A carne de Jó estava podre. Tem um texto no livro de Jó que diz assim, que a carne dele estava coberta de feridas que se quebravam. E saía dessas quebras das feridas da pele de Jó, saíam secreções, saíam pus. Saía líquido dali de dentro, mal cheiroso. Jó estava podre. Jó tinha perdido os 10 filhos. Jó tinha perdido sua saúde.
Jó tinha perdido seus amigos, Jó tinha perdido o seu nome, era um dos mais renomados do Oriente. O homem mais respeitado do Oriente era Jó. Mas a Bíblia diz que no final da sua vida, quando ele olhou para o céu e disse: eu bem sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará da terra. A Bíblia diz que a partir desse momento, Jó foi regenerado. A pele de Jó voltou a ser uma pele normal. O cheiro de Jó começou a ser um cheiro normal. De podre começou a ser são. Isso é regeneração. Deus, ele tira o homem de um estado de putrefação. Deus tira o homem do estado de podridão e traz ele para um estado saudável. Isso é regeneração. Fomos regenerados. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus, pela graça de Deus, nos libertou. Quando temos esse entendimento, damos atenção devida à palavra da verdade. Temos a mais importante e real segurança da nossa fé. Temos nascido de novo, com um propósito bem definido, claro e inquestionável, que é para o louvor da glória de Deus. Nunca um salvo, ele vai querer louvor para ele. Nunca uma pessoa que entendeu o sacrifício de Cristo, que sabe o que Jesus fez naquela cruz, que sabe o preço que ele pagou naquela cruz, jamais ele vai querer louvor para ele. Ele pode até ser conhecido. Ele pode até ser famoso. Ele pode até ter seguidores no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá, no TikTok, que agora tem essa rede social aí. Ele pode ter até visualizações, milhões e milhões de visualizações. Ele vai receber alguma coisa por isso. Ele vai ser conhecido. Ele vai ser reconhecido onde ele passar. Mas a glória é para Deus. O louvor vai ser para Deus. A gratidão vai ser para Deus. Ele não vai querer aquilo para ele. Ele vai querer que Deus seja glorificado naquela vida dele. Então é isso que a gente precisa entender, tá certo? Quem é louvor e a glória de Deus? Quem é salvo, ele não vai querer louvor para ele. Não vai querer glória para ele. A glória tem que ser dada a Deus. Certo? Segundo ponto. A graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Uma coisa que a gente precisa entender nisso aqui, que eu achei muito interessante, é que a gente só presenteia alguém com alguma coisa se aquela pessoa estiver merecendo. Já percebeu isso? A gente só dá um presente a uma criança se a criança estiver merecendo receber aquele presente. Quando a criança ela é travessa, quando a criança está desobediente, quando a criança está querendo desobedecer pai e mãe, o pai diz: eu não vou lhe dar não. A gente diz logo: não, você não está merecendo não. Mas Deus foi o contrário. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas antes de nós melhorarmos, Deus deu Jesus. Por isso que o sacrifício de Cristo é tão importante. Por isso que a graça de Deus, muitas vezes a gente denomina como favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. Eu, você que está me vendo, e as pessoas que vão ver esse vídeo, mereciam o inferno. Nós não merecíamos a graça de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, Deus nos deu Jesus. Mesmo sem nós merecermos. Paulo diz que estávamos mortos. Esta é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo. Todos aqueles que estão fora de Cristo, todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor de sua vida, estão mortos nos seus delitos e em seus pecados. Todos, indistintamente. Aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
Paulo diz que são encontrados em seus delitos e pecados. O homem que vive distante do Senhor, em rebeldia espiritual, é um fracassado. Qualquer um deles. E não fique pensando que aquele homem que está longe de Deus, aquele homem que não tem Jesus como Senhor, mas aquele homem é um mega empresário, aquele homem é um ator famoso de qualquer emissora aí, aquele homem é um político renomado, ele é um fracassado do mesmo jeito. Porque a nossa vitória está em Cristo, a nossa vitória não está nos bens materiais. A nossa vitória não está nessa terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Tem um hino dos embaixadores do rei, o hino 207 do cantor cristão, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Você só é um representante do reino de Deus aqui nessa terra, só. Somente isso. Mas o homem que tem muitas riquezas, um homem que tem muitas propriedades, um homem que tem muito dinheiro, e pense que por ter dinheiro é o bambambam da história, meu irmão, se ele não tiver Jesus como Senhor da vida dele, a Bíblia diz claramente que é miserável, pobre, cego e nu. É isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse. Isto traz morte, que é representada por uma vida alheia às coisas de Deus, longe do ideal divino, mesmo que o cotidiano das coisas possa apresentar e representar a vida. Foi o que eu falei para vocês aqui. O cara pode ter tudo. Visualmente aquele cara está bem, mas espiritualmente aquele cara está fracassado, derrotado. Se ele fechar os olhos nessa terra hoje, se ele partir para a eternidade hoje, ele está condenado ao inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas aquele que aceitou Jesus como Senhor, esse tem vida eterna. É o que a Bíblia diz, tá certo? O homem espiritualmente está morto. Espiritualmente, como eu falei. As pessoas que estão fora de Cristo estão cegas para a glória de Jesus Cristo e surdas à voz do Espírito. Por que é que muitas vezes a gente chega para determinadas pessoas e diz assim: rapaz, faz não. Rapaz, não vai por aí não. Rapaz, agora não. Rapaz, faz isso assim. O camarada fica logo revoltado e se intriga da gente, não quer saber, fica com raiva. Perdemos muitas vezes as amizades porque vamos falar do evangelho e o cara não quer ouvir. Por quê? Estão cegas, meu irmão. Estão surdas para as coisas de Deus. Não dão ouvidos à voz do Senhor. Não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. É isso que a lição está querendo dizer. Não tem inclinação para as coisas de Deus. O camarada não gosta. Se essa live aqui fosse uma live de brincadeira, de palhaçada, certo? Desculpa a expressão, de apresentar mulheres nuas aqui, de apresentar músicas seculares, de contar piada obscena, essa live tinha 200, 300 pessoas, pode ter certeza. Mas só dá ouvidos à voz do Espírito quem realmente anda no Espírito. Só dá ouvidos às coisas de Deus quem realmente está andando com Deus. Por isso que o mundo odeia aquele que serve a Deus. Porque eles não têm inclinação para as coisas de Deus. Estão desprovidos de expressar amor para com o Criador. Estão desprovidos, não têm amor pelo Criador. As coisas de Deus para eles, tanto faz como tanto fez. Este é o estrago feito pelo pecado. Vivem empedernidas e com suas consciências cauterizadas. Vivem como se fosse uma estátua, não tem sentimento nenhum. Não adianta achar ou dizer que possui vida física e emocional sadia. Existe morte. Paulo diz que estávamos escravizados. Escravidão é algo pavoroso. Representa e significa poder que controla por completo, tirando todo o potencial da vida. Quando nós somos escravos do pecado, quando nós estamos andando nos nossos delitos e pecados, isso tira todo o potencial da vida, porque viver, meu irmão, é a coisa melhor do mundo. Viver é a coisa melhor do mundo. Eu fico pensando que tem pessoas que ainda que dizem assim, que o inferno é aqui. Já ouviram as pessoas dizer isso? O inferno é aqui. E às vezes eu fico pensando, quando eu vejo alguém dizendo isso, eu digo, meu Deus,
como essa pessoa não tem consciência das coisas de Deus. Como é que nós vivemos no inferno? Um inferno que tem o nascimento de uma criança. Você vê um pedaço de vida sair de dentro de você e você dizer que aquilo é um inferno. Um inferno que tem parques para você andar. Um inferno que tem viagens para você fazer. Um inferno que tem um abraço de um pai, um abraço de uma mãe, um conselho de alguém que quer ver teu bem. Isso é inferno. Se nós formos olhar dentro da palavra de Deus o que é inferno, a Bíblia diz que é um lugar de tormento. A Bíblia diz que o fogo não se apaga. A Bíblia diz que o bicho não morre. A Bíblia diz que muitos vão, quem for para o inferno, vão sentir dores, gemidos inexprimíveis, coisa que a nossa mente não consegue entender. Isso é o inferno. E muitas pessoas dizem que o inferno é aqui. Estão totalmente enganadas. E o diabo gosta disso, viu? O diabo adora quando as pessoas dizem: eu não acredito no diabo, eu não acredito no inferno, eu não acredito que isso existe, isso é conversa de crente, isso é conversa de doido. A Bíblia fala sobre isso. Jesus Cristo falou mais do inferno que do céu, porque lá é perigoso. É algo que a Bíblia diz que lá só tem pranto e ranger de dentes, densas trevas, lugar de tormento. E nem eu e você fomos feitos para o inferno. Não fomos feitos para ir para o inferno. Mas os nossos delitos e pecados nos levaram até o inferno. Mas Jesus, pela morte na cruz do Calvário, nos tirou do inferno. Basta somente o homem aceitá-lo como Senhor e Salvador. O homem sem Deus, no ensino paulino, vive segundo o curso deste mundo, mau e perverso. O sistema de valores desse mundo está contaminado pelo mal. No final, seres humanos são desumanizados. Essa situação trouxe condenação. Não somente mortos e escravizados, mas condenados. O pecado continua fazendo estrago na vida pessoal e, consequentemente, na sociedade. Vocês viram um período desse aí, uma matéria que saiu, não me lembro qual jornal foi, em que o camarada foi e matou 2 crianças recém-nascidas. Isso é o quê, meu irmão? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O pai estupra a própria filha. O marido mata a esposa. A esposa mata o marido. Teve uma mulher que matou o marido, esquartejou o camarada e botou dentro de malas. Isso é normal? Não. Isso é o mundo que jaz no maligno. Olha o nome: maligno, mal, perverso, Belial. Não brinco com ele, não. Eu fico abismado com pessoas que brincam com o diabo. Brincam, meu irmão. Brincam com o diabo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando você vai pescar um peixe, quem estiver me vendo aí, se quiser comentar, pode comentar. Quando você vai pescar um peixe, o anzol que você bota lá, dentro d'água, você vai botar ele sem nenhuma isca? Você vai botar só o anzol para o peixe chegar lá e morder? Ele não vai morder sem nenhuma isca. Ele não morde. Mas coloca lá alguma comida. Coloca lá alguma minhoca. Coloca lá algum inseto. O peixe vem, quando ele morde aquilo ali, você puxa aquele anzol, entra na boca dele, sai ferindo ele, e ele vai até a superfície e você pega aquele peixe. O diabo faz isso aí com a gente. Coloca uma isca no anzol. Essa isca pode ser um homem sedutor. Essa isca pode ser uma mulher sedutora. Essa isca pode ser dinheiro. Essa isca pode ser aquele rapaz que você tanto queria namorar com ele, mas ele não tem compromisso nenhum com a palavra, e você sabe que se entrar junto com ele, você vai estragar a sua vida e vai se afastar do evangelho. Isso pode ser a isca. E quando você morder essa isca, o diabo vai puxar o anzol. E pode ser que seja final para você. Pense nisso. Pense nisso. A Bíblia diz que ele é maligno, Belial, maldoso,
É isso que a Bíblia fala sobre ele. Não brinque com ele, não. Sai de perto dele, que é o melhor que a gente pode fazer. Tá certo? Terceiro ponto. A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, verso 4. Fomos eleitos em Cristo. Não existe eleição sem Jesus. Não existe. Não existe eleição sem o sacrifício de Jesus. Não existe. Fomos eleitos em Cristo. E sem fé em Cristo também não existe eleição. Para que o sacrifício de Jesus? Para tornar eficaz a nossa salvação. Já imaginou se não houvesse o sacrifício de Cristo? Já imaginou se Jesus não tivesse sacrificado para nos dar vida? Sem aquele sacrifício, ninguém estaria salvo. Ninguém poderia se salvar. Porque o primeiro que iria nos condenar seria o diabo. Você não pode, você não tem condição, você é pecador. Hoje, o diabo pode nos acusar. Você não pode, você é pecador, mas você, pela graça de Deus, você pode mostrar ao diabo: eu aceitei o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Por isso, nós somos eleitos. Por isso, a igreja foi eleita. A igreja foi eleita. Fomos eleitos para o propósito de Deus, que em Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, em Cristo, veio para restaurar a nossa condição. Trazer o homem àquela condição primária lá, de comunhão com Deus, de amizade com Deus. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, na viração do dia, todos os dias Deus descia e falava com o homem. O homem via Deus face a face, porque não havia pecado, não havia transgressão. Já procuramos aqui escrever o que é soberania e o que é livre-arbítrio. Duas situações que sempre andam juntas, sabendo que a soberania sobrepõe o livre-arbítrio pelo fato desta ter sido dada pela outra. Jesus Cristo é a base da nossa fé e compreensão da revelação de Deus e do seu propósito. Jesus é tudo em todos, conforme diz Paulo, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Está lá em Romanos 11, verso 36. A eleição, portanto, precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus. A eleição é em Cristo. A eleição foi feita por meio de Cristo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Deus exerceu sua soberania e por isso em Cristo e com base em sua presciência nos elegeu. Elegeu quem? A igreja. A igreja de Cristo, ela é eleita para ir para o céu. É isso que o texto está dizendo, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É a igreja, a Bíblia diz que vai haver um encontro da noiva com o seu noivo, da igreja com Cristo. Quem é salvo faz parte da igreja de Cristo. Então a eleição foi para a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, você está eleito, meu irmão. Simples assim. Livre-arbítrio foi dado para fazer escolhas morais. Se Deus é a causa de todas as ações humanas, então os seres humanos não seriam moralmente responsáveis. Não seriam. Por isso que há o livre-arbítrio, um poder de escolha. Livre-arbítrio não é contrário à graça. Graça é o dom gracioso, não é imposto. A fé é a causa instrumental e a mão que recebe a graça. Para você adquirir a graça, para você adquirir a salvação por meio da fé. Você tem de aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Não tem outro meio, não tem outro subterfúgio, não tem outra maneira. Só através de Jesus Cristo. Certo? O quarto ponto. A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção e pelo sangue de Jesus. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
viestes para perto pelo sangue de Cristo. Só houve um meio de juntar novamente, de trazer o homem para perto de Deus, foi através do sangue do Cordeiro. Aquele sacrifício que tinha lá antigamente, em que se matava um novilho, aí tinha aquela questão de não ter mancha, não ter mácula, enfim, aquilo ali apontava para Jesus. Aquele sacrifício, aquele ritual, ele apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Mas aquele sacrifício não perdoava pecados. Aquele sacrifício cobria os pecados da humanidade, mas não perdoava. O único sacrifício que teve condição de eternamente perdoar os pecados da humanidade foi o sacrifício de Cristo. Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo desfez, apagou tudo de mal que havia em nossa vida, de forma condenatória por causa dos nossos pecados. Em situação distante, afastados de Deus, o homem vivia na escravatura do pecado. Éramos escravos do pecado. O homem servia ao diabo e às suas próprias concupiscências. O homem, ele servia ao diabo. Porque o homem ele só consegue se livrar do diabo. O homem ele só consegue resistir ao diabo se ele tiver Jesus como Senhor da vida dele. Se o homem não tiver Jesus como Senhor da vida dele, ele não consegue se livrar do diabo. O diabo sempre vai ser um companheiro de cabeceira dele. Porque tudo que ele fizer vai ser orientado e regido pelo diabo. Tudo. Servíamos ao pecado e por esta escolha fomos condenados pelo pecado. Mas Jesus Cristo, em preço de sangue, nos redimiu. O Salvador Jesus quebrou as correntes dessa escravidão. Desfez o aprisionamento. Paulo fala dessa graça como sendo riqueza da graça. O favor que não merecíamos. Lembra que eu falei favor imerecido? Não é uma graça qualquer, pequena, duvidosa. Por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a vida humana, a graça de Deus, disponível pela fé, é enorme e capaz de cobrir todo tipo e tamanho de pecado. E apagar, perdoar. A graça de Deus é um tesouro grandioso. Dá-nos também a ideia de sua extensão e valor. Por isso, a palavra do precioso sangue de Jesus Cristo. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus derramado fosse eficiente e eficaz. Aquele sacrifício em que era aspergido o sangue de animais, aquele sacrifício ele não era eficaz, porque se ele fosse eficaz, se aquele sacrifício conseguisse perdoar pecados dos homens, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi eficiente e ele foi eficaz. Não adianta, meu irmão, tu procurar outro caminho. Não adianta você procurar outro meio. Não adianta você procurar outro subterfúgio humano. Não. Só Jesus Cristo leva o homem ao céu. Não tem outra situação. Eu gravei um vídeo há umas 2 semanas atrás, onde uma pessoa me perguntou: Davi, o que é idolatria? E eu disse: meu Deus, me ajuda para que eu possa responder essa pessoa, porque existem perguntas que nos fazem que a gente muitas vezes fica até sem tempo de pensar para responder. Porque é tão rápido, é tão no calor da conversa assim que a gente tem que estar ligado na palavra de Deus e ligado com o Espírito Santo de Deus para que ele possa nos ajudar. Porque nós não temos capacidade nenhuma de salvar o homem, nenhuma, mas nós temos capacidade de apontar o caminho. Salvar jamais. Agora apontar, ó, o caminho é esse. Se você quiser seguir, é esse aqui. E essa pessoa chegou para mim e me perguntou: Davi, o que é idolatria? Por que vocês, crentes, questionam tanto a idolatria? Dizem que nós somos idólatras, dizem que nós veneramos Maria, dizem que nós veneramos Pedro, João, enfim. Dizem que nós somos idólatras. Me explica aí o que é idolatria. O que Deus sente quando nos vê pedindo alguma coisa a uma imagem, porque a gente pede para interceder, a gente pede para que aquela pessoa, através daquela imagem, ela interceda por nós a Deus. E eu cheguei para aquela pessoa, está o vídeo gravado aí, depois quem quiser ver está lá no YouTube.
eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje chegasse na sua casa e tivesse um homem, você é casado, eu dizendo ele, essa pessoa era casada. Se você chegasse na sua casa hoje e tivesse um homem usando as tuas roupas, se tivesse um homem beijando os teus filhos, se tivesse outro homem tomando banho no seu banheiro, se tivesse outro homem deitado na tua cama, se tivesse outro homem beijando a tua esposa, tu fazia o quê? Ele olhou para mim assim, Davi, eu ficaria extremamente furioso. Eu disse, se nós, eu e você, somos falhos e fracos, nós não aceitamos substituições, imagina Deus, que é dono de tudo, enviou Jesus, se reencarnou, né? Encarnou aqui nessa terra, para viver como homem, para nos salvar. E de uma hora para outra, meu irmão, eu vou trocar Deus, a grandeza de Deus, por uma imagem de escultura. Em vez de eu estar ajoelhado aos pés do Deus Todo-Poderoso, clamando a Ele, pedindo a Ele, eu vou me ajoelhar perto de uma imagem de escultura, meu irmão. Você acha que Deus vai sentir o que numa hora dessa? Ele olhou para mim e disse, Davi, eu não tinha pensado por esse lado. Só pois pense. Nós somos falhos e fracos, a gente não aceita substituição. Imagina Deus que fez tudo por nós. Estamos aqui por causa dele. Você acha que ele vai sentir o que quando vê a gente fazer um negócio desse? A resposta que eu tenho que dar para ele. Porque não existe outro. A Bíblia diz que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não foi um mero homem que dividiu a história em antes e depois dele. Não. Jesus Cristo não foi um grande filósofo. Não. Jesus Cristo não foi um grande profeta. Não. Jesus Cristo, ele era e ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que desceu do céu à terra, deixou a sua glória para viver como um homem, para saber como o homem vivia, para saber o que o homem sentia. E ao final de tudo dizer, eu morri e ressuscitei. E vocês agora têm vida. É só aceitar meu sacrifício. Ele fez isso por mim e por você. Quinto ponto, a graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Efésios 2,19. Assim não sois mais estranhos, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, o verso 19. Família é algo especial e bendito. É na família que nós vivenciamos os mais importantes e significativas experiências como seres humanos. É na família que nós compartilhamos nossas alegrias e conquistas. Também é na família que nós podemos compartilhar nossas frustrações e dores. É na família que nós crescemos e desenvolvemos nossos sonhos. Paulo diz que a salvação nos colocou na condição de família de Deus. Que bela ilustração Paulo faz. A família de Deus é composta pelos filhos que ele adotou por meio de Jesus Cristo. Família de Deus é composta pelos filhos, pelas pessoas que ele adotou através do sangue de Jesus Cristo. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Como um pai perfeito, nosso Deus ama todos os seus filhos na mesma medida. Deus não ama ninguém mais do que ninguém, viu? Não, Davi ama mais Davi. Deus ama mais Davi Pérez, porque Davi Pérez fala live aqui, ensina aqui a lição. Não, Deus ama, do mesmo jeito que ele ama você, mesma coisa. Mas há filhos que se interessam mais pelo pai. Aí é outra história. É outra história. O amor de Deus em relação a Davi e a você que está me vendo é o mesmo. Eu não tenho salvo-conduto. Se eu vacilar, Deus vai me punir por isso. Não é porque eu estou ministrando uma lição para você, não é porque eu prego, não é porque eu ensino, que eu tenho um salvo-conduto. Não tenho. Eu estou na mesma situação que você está. O amor de Deus por mim é o mesmo que ele sente por você. Agora, existem filhos que prestam mais atenção naquilo que o pai fala, naquilo que o pai pede. De que maneira um filho demonstra sua preferência pelo pai? Qual é a maneira? Claro, optando por não entristecer o seu coração, mas por fazer tudo aquilo que o agrada. Outra observação relevante sobre a família de Deus: não há divisão e nem acepção de pessoas. Na família de Deus, todos são iguais. Uma pessoa me perguntou e disse assim: Davi, Billy Graham,
Quando Billy Graham chegar no céu, vai ter um lugar reservado para ele? Eu disse, não, meu irmão. Tem não. O lugar reservado para Billy Graham é no céu. Agora lá não vai ter um quartinho. Esse quartinho é reservado a Billy Graham, o maior evangelista que a Terra já viu. Não tem. Billy Graham, o amor de Deus por Billy Graham, quando estava vivo, é o mesmo amor que ele sente por mim. O problema é, Billy Graham ouviu a voz de Deus. Billy Graham disse, eu quero te servir. Aí tem a questão do galardão. Galardão é uma recompensa que vai receber quando chegar na presença de Deus, enfim. Mas o amor de Deus é o mesmo. Por mim e por você. Não tem diferença, não. E agora existem filhos que obedecem mais o pai. Existem filhos que querem agradar o pai. Existem filhos que não querem ver o pai triste. Aí é outra história. Certo? Aí Deus vai usar de graça e misericórdia com aquela pessoa. A Bíblia diz, quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Se Deus me deu a condição, está ministrando uma lição para você, que Ele vai cobrar de mim também. Ele vai cobrar de mim mais do que você. Por que você ensinou ao meu povo coisa errada? Por que você não disse a verdade para o meu povo? Por que você não falou das minhas grandezas para o povo? Ele vai me cobrar. Porque eu estou falando das grandezas dele, eu estou ensinando a palavra dele. Ele vai me cobrar mais do que a você que não ensina a palavra dele. Mas ele também lhe ama, do mesmo jeito que me ama. Agora a cobrança é maior para aqueles que querem fazer a vontade dele. Pastor da minha igreja, pastor Davi Caleb, um homem de Deus. Você acha que a cobrança do pastor Davi é maior ou menor do que a minha responsabilidade? Bem maior. Ele é pastor de uma igreja. Tem aproximadamente ou mais de 150 pessoas que ele vai prestar conta a Deus por cada uma delas. Do que ele falou, do que ele ensinou, do que ele disse. Existe isso também. Certo? Então, só para a gente entender. A nossa conclusão, tá certo? Não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem a salvação que ele oferece. Não tem. O que a gente falou no início da lição, tá certo? Não existe subterfúgio humano para o homem se salvar. Só Jesus Cristo. Por isso é preciso agradecer a Deus por esta tão grande salvação. Devemos ser eternamente gratos. Vivíamos nas trevas, mas Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Estávamos condenados e Ele nos absolveu. Estávamos perdidos e sem rumo, e fomos achados. Vivamos esta salvação com gratidão e com proclamação. Anunciar a salvação de Deus. Proclamação é isso, é você anunciar. Portanto, não negocie o conhecimento e experiência que você tem com a salvação em Cristo. Aí tem uma pergunta aqui. Como viver os aspectos essenciais da salvação? Como a gente vive esses aspectos? Primeira resposta, decida viver para a glória e louvor do Senhor. Tudo o que fizer, faça convergindo para a glória dele. Por isso que a Bíblia tem um texto que diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória tem que ser revertida para Deus, tá certo? A gente vai ser um veículo de glória para Ele, um canal de glória para Ele. Eu estou falando aqui, as pessoas que estão vendo essa live ou esse vídeo vão dizer assim, rapaz, esse cara fala legal, esse cara está ensinando coisas certas. Beleza, a glória é para quem? Para Deus, não é para mim. Eu estou falando o que ele manda falar, agora a glória é dele, certo? Não permita, decida mesmo a não mais viver para o pecado, porque você foi vivificado. Não volte para o pecado não, meu irmão. Não volte para as coisas antigas, não. Você é salvo na pessoa de Cristo, viva uma nova vida, você foi vivificado. Jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se, sempre que foi pela graça. Você não faz parte da família de Deus hoje porque você é bonito, não, viu? Você não faz parte da família de Deus hoje porque você é um cara que fala bem. Você não faz parte da família de Deus hoje porque você é um cara que tem uma dicção tremenda, uma voz bonita, ou você tem muito dinheiro, ou você tem propriedades. Não, você foi salvo pela graça. Então, tudo tem de ser glorificado, toda a glória, todo louvor, toda a adoração tem de ser passada, tem de ser transmitida para Deus. Não fique com ela. É muito perigoso. Ministérios mundiais foram acabados, destruídos, porque quiseram a glória para eles. Só para a gente finalizar, Jim Swaggart, um dos maiores, há muitos anos esse homem, pastor Jim Swaggart,
homem inteligentíssimo, um servo de Deus. Ele, segundo a história diz, ele foi um dos maiores arrecadadores das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Um dos maiores pregadores do mundo. Eu comparo Jim Swaggart a Billy Graham em termos de ministério. E conta a história que Jim Swaggart foi pregar no estádio de Nunes, na Argentina, há muitos anos atrás. E quando chegou lá, ele entrou no estádio, né, e viu aquele estádio repleto de pessoas. Tinham aproximadamente umas 100 mil pessoas dentro do estádio. E ele chegou para o coordenador dele e disse assim: tem 100 mil pessoas aqui. Tem mais gente para entrar aí? Ele fez, tem mais 100 mil pessoas para entrar, para ver você falando. E segundo a história diz, eu não sei se é verdade, mas os livros estão aí contando, dizem que ele olhou para ele e disse: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Acabou para ele ali. Aí, quem sabe da história de Jim Swaggart sabe, viu que ele adulterou, caiu, enfim, aquele transtorno todo lá, entendeu? Mas ele, acabou ali para ele. Existe hoje, pastor de uma igreja, mas a mancha ficou, entendeu? A soberba subiu ao coração dele, e Deus ele não aceita isso. Então, que a gente possa passar a glória para Deus, tem que ser para Deus, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente vai estar ministrando a lição de número 7, tá? Da revista Compromisso. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco na live até agora. Aqueles irmãos que irão ver em vídeo, eu vou transformar essa live em vídeo, vou postar lá no Facebook e no canal do YouTube, tá certo? Você possa assistir, compartilhar, tudo isso é feito para a glória de Deus. Deixa eu só dizer a vocês, todos os dias, 10h30 da noite, tá certo? Eu faço uma live na minha página no TikTok. Essa live a gente ora, a gente ministra alguma reflexão para as pessoas. Só que eu acredito que muitos de vocês do Facebook, que me seguem no Facebook, não conseguem visualizar lá no TikTok. Mas sempre que eu estiver fazendo a live no TikTok, eu vou estar compartilhando com o pessoal no Facebook também. Essa live do TikTok eu não consigo salvar ela e deixar como vídeo, eu não consigo. Mas eu consigo compartilhar essa live com o Facebook. E eu vou ver se eu consigo compartilhar e através do Facebook eu consigo transformar essa live em vídeo também para postar no canal do YouTube, tá certo? Então, todos os dias, 10h30 da noite, uma pequena reflexão, oração, tá certo? Para que a gente possa louvar e engrandecer o nome de Deus, tá bom? Agradeço a todos vocês que ficaram até agora, que Deus abençoe, que a gente possa ter um início de semana abençoado, tá certo? E tudo que a gente venha fazer seja para a glória de Deus, tá certo? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa vida, pela nossa existência. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos, ó Deus, a cada dia ter condição de falarmos das tuas grandezas. O Senhor sabe que nós não temos capacidade alguma, mas nós pedimos ao Senhor, ao seu Espírito Santo, que o Senhor nos auxilie, para que possamos glorificar o teu nome com a nossa vida. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos livra de todo o mal. Ó Deus, que esse vírus que está se alastrando pelo mundo, que o Senhor possa excluí-lo da face da terra, para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos os irmãos, a irmã Joselito, o nosso irmão Fernando Mesquita. Eu não estou conseguindo ver o nome das outras pessoas que estiveram com a gente até agora, tá certo? Mas se você quiser colocar aí o seu nome, a gente também fala no seu nome, não tem problema. Lá nos comentários também no Facebook a gente vai ver quem esteve presente, tá bom? Que Deus abençoe, Deus possa te dar uma noite feliz, uma noite em paz. Até a próxima semana com mais um estudo, a lição 7 da nossa revista Compromisso, tá bom? Deus abençoe.